sábado é Ana Luísa, então... Sábado, dia 17, a gente vai... Às 17. 17 a 17. Bom, normalmente é 19, mas acho que quem quiser chegar às É 17... que ela tinha falado 17 que e se 5 horas, tivesse... né? É porque ela quer falou mostrar, que né? se tivesse tempo bom, aí poderia ir às 5, que daí eu dar uma volta no açude pra dar uma olhada lá, que ela disse que tem umas coisas que dá pra olhar. Se tivesse sol. Vamos Aí ver. se tivesse tempo ruim, aí podia ir às 7, Às que daí é 7. a hora que começaria, né? Sim, Mas foi que sim. ela falou aquele dia lá na sua casa, no outro Foi isso, Vamos ver, mas vai ser lá, dia 17, né? Olá, meus irmãos que estão aí chegando a bordo, né? Aqui através do Facebook. Somos gratos ao Senhor por vocês, por nós aqui, casa do irmão Jason. Oi, Esther! A Esther tá lá, ó, o Pedro também. Ali tá a irmã Patrícia, irmão Jason, irmã Sinésia. Vamos fazer um oi aqui, né? Ô Pedro, olha lá um oi pra turma. Olha aí o Pedro, né? Ali, maravilha. Esther, artista. Aí, meu caro. A Esther lá, nas suas pinturas. A irmã Patrícia, que nos recebe mais uma vez. O irmão Jason também. A irmã Sinésia. Né? Todos nós. Talvez cheguem. Ah, que bom. Com Que certeza bom, pode que ser bom. A gente, conforme a hora que chega, né? Olha que dá. Sai do trabalho às 7 horas, né? Pega o trânsito. Ela disse que Então. geralmente chega ali 8, 8h15, depende. Geralmente 8 horas, mas às vezes tem trânsito. Estamos agradecendo a Deus mais uma vez, né, irmãos queridos, de estarmos juntos aqui na... tá um mosquito me atacando aqui, irmão. Uau! Irmão Jason me salvou aqui, ó. Sangue novo, isso. Sangue novo chegando aqui. Que é isso? Mas é a luta, hein? Tá chegando a época dos mosquitos. Tem que começar a passar uns repelentes. Eu vou trazer. Senão eles me atacam. Eles veem sangue novo. Sangue novo, num pedaço. Né? Promoção. Queremos agradecer a Deus por vocês, irmão Jaziel que está aí, e todos os amados irmãos que dão aquele oi, né? A bordo dessa navegação e desse voo no Senhor, nessa caminhada por alguns minutos, 1 hora, às vezes 2, que a gente se conecta nessas conexões tecnológicas, né, que nos dão chance de estarmos vendo uns aos outros e, ao mesmo tempo, naquela união que já existe, né, no Espírito e que mantém o corpo de Cristo assim como é, né? Esse estado tão, vamos dizer, upgraded, quer dizer, feito já uma atualização, né? Uma coisa assim tão preciosa que foi outorgada por Deus em Cristo, né? Nos fazendo um corpo daqueles que Ele gera nele mesmo. Não é? Então, o Senhor, irmãos, gerou o seu próprio corpo. Nós falamos da profecia de Adão, né? A profecia do primeiro Adão. Quando o Senhor faz Adão dormir, assim como fez o segundo Adão dormir na cruz, né? Então a profecia, quando Adão dormia, e dele Deus tirou a sua esposa lá da cruz. Isso é uma profecia sobre a cruz. Quando Adão deita no chão e dorme, é uma profecia sobre a cruz de Cristo. Quando o Senhor vai à cruz e lá ele dorme, isto é, lá ele morre, mas ao morrer ele já está gerando o seu corpo, a sua noiva, a sua esposa, né? O seu povo santo, gerado dele, o sangue e água que decorre de Cristo, né? Aquela outorga da vida, né? Aquela vida que vem de Cristo, a palavra, que é a água
é a palavra que nos limpa, é o Senhor que é a palavra, é o Senhor que é o seu sangue, gerando o seu povo. Isso é um mistério, viu, irmãos? Amados em todos os lugares, isso é um mistério revelado. Quando Adão estava ali deitado e dormindo, ele olha para sua amada e diz assim: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então essa é também uma profecia sobre o amor de Cristo pelo seu povo. Somos o corpo do seu corpo, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Somos um, né? Então, essa forma profetizada em Adão e completa e cumprida em Cristo e em nós, né? Essa forma é a forma definitiva, profetizada em todo o Antigo Testamento, nas diversas outras formas, né? Que começou em Adão, depois foi passando por todos os patriarcas e profetas, né, até que chegou o cumprimento em Cristo, conforme Hebreus capítulo 11 fala de todo esse período profético, né, e que teve todas as formas ali que a gente já falou aqui, diversas, que a gente só pegar o Antigo Testamento assim e ver toda aquela forma. Então a gente percebe que o Antigo Testamento está falando do Novo, que é antes dele, né? Então, o Antigo Testamento é aquilo que Jesus disse: antes de Abraão, eu sou. Ele falou no Velho Testamento. Ele falou, Jesus lá na frente dos hebreus, dos judeus, né? Ele diz assim: olha, eu sou mais velho que vocês imaginam, né? Aí ele fala: você está falando que tu é mais velho que nós? Tu não tem nem, tem 30 e poucos. Ele falou assim: não é assim, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então Jesus está dizendo: eu sou o eu sou, né? Eu sou aquele que sou, né? Então a eternidade é reivindicada e pregada, né? Anunciada. Então o Antigo Testamento, ele é depois do Novo. Tem teólogos que dizem que o cristianismo é resultado do judaísmo. Historicamente, teologicamente, mas o povo santo, Cristo, a noiva de Cristo, a realidade do Novo Testamento que é Cristo, não é, né? Então, o Novo Testamento é antes do Antigo, que é anunciado no Antigo para se cumprir no que se chama de Novo, que é o mesmo eterno, por isso novo. Só pode ser novo aquilo que é o mesmo eterno, que não envelhece, que não caduca, que não acaba, né? A confusão que os teólogos fazem em exaltar o judaísmo e colocar o cristianismo como dependente do judaísmo, né? Isso é uma idolatria do judaísmo, do lado, vamos dizer, positivo, no sentido de afirmar, e negativo, uma idolatria negativa do cristianismo, né, que nega o que de fato Cristo é. Então fica uma confusão, e aí, é claro, né, gerou o que gerou, os cristianismos. Então é bem importante entender essas coisas, irmãos, porque chegamos no século XXI com essa confusão muito grande. Ninguém quase identifica Cristo mesmo. Os cristãos, eles foram chamados por Cristo, por isso é Apocalipse, né? Apocalipse, irmãos, Apocalipse é todo o Antigo Testamento, vamos dizer assim, ali de uma forma absolutamente focada, apontando para aquele de quem sempre falaram, Cristo. Tanto é que Apocalipse 1:1 começa assim, né? E todos os textos em Apocalipse, quase todos, assim, todos, né? Eles são textos do Antigo Testamento, que na verdade já era o Novo, apontando para Cristo, e que se cumpre em Cristo e que agora definitivamente aponta para Cristo, né? Então Apocalipse 1
ele vai chamar, alcançar João lá em Pátimos, naquela prisão que a gente falou outro dia, né? Aquela prisão que muitas vezes o mundo toma essa configuração em cima da gente, né? Ele nos envolve assim como se quisesse prender os cristãos, como se quisesse como se pudesse prender o povo de Deus, como se pudesse calar o povo de Deus, como se pudesse impedir Cristo de nos alcançar, né? Como se pudesse impedir que aquela noiva gloriosa de Cristo percorra o último dia cumprindo a sua missão. Não é possível, né? Então, a missão de Deus que está no coração de Cristo e que ele passa para a noiva dele, que é o povo gerado por Jesus, percorre o último dia que nós estamos vivendo, cientificados de todas as coisas que devem acontecer. Tudo que deve acontecer, só que do ponto de vista da verdade. Não é do ponto de vista da especulação sociológica, da especulação teológica, da especulação jornalística, da especulação dos governos, dos filósofos, dos historiadores, a quantidade de ciências que se, vamos dizer assim, degladiam para procurar dar uma definição da humanidade, da história, de tudo que existe, não tem condições de revelar a verdade do que tem que acontecer. Não tem condições. Então, Jesus alcança João lá em Pátimos, preso do jeito que ele estava, numa ilha fechada de muros, fechada de guarnições romanas. Jesus vai lá e chega para João e fala com ele. Entra lá dentro, não importa quantos guardas tem, onde que estivesse, onde que estava acontecendo, ele vai apresentar-se a João, né? E ele diz assim: estou revelando a mim mesmo, né? Apocalipse Jesus Cristo, Cristo, quer dizer, eu estou revelando, Jesus Cristo está sendo revelado. Apocalipse não é o esconder de Cristo, é o revelar, é tornar muito claro. Apocalipse é isso, você está revelando. Jesus mesmo revela Jesus. Jesus revela Jesus. Não tem nada difícil o Apocalipse, é o livro mais fácil que tem. Vamos dizer, é a coisa mais clara que tem, né? Então, é evidente que ela se torna clara para as crianças de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que foram alcançados pela revelação. Senão não tem como alcançar, senão vai ser difícil mesmo, né? Senão o Apocalipse só resta ter correntes teológicas, né? O máximo que a teologia pôde fazer com o Apocalipse é colocar correntes teológicas. Aquelas correntes todas, é só pegar qualquer livro de teologia sistemática aí e ver que não tem um teólogo, não existe um teólogo que possa dizer assim, que vá dizer o seguinte: todas as correntes teológicas estão erradas, todas. Só tem uma palavra certa, é a de Jesus. E é essa que nós temos que aceitar. E se por acaso algum cristão não entenda a palavra, ele que ajoelhe e diga assim: Senhor, eu não sei. Mas jamais ele deve aceitar correntes teológicas nenhuma. Jesus jamais autorizou qualquer corrente teológica de Apocalipse. Os doutores da teologia fizeram isso, não foi Jesus. Isso é algo que surgiu do coração do homem, né? Que favoreceu a sua própria dúvida, ou também, além de favorecer a sua própria dúvida, ele dignificou o colega teólogo, o doutor teólogo, o mestre teólogo, o pastor, o pesquisador, seja lá quem for. Então ele dá dignidade ao colega teólogo,
e reduz Cristo a uma dúvida perene na teologia. E assim as pessoas estão debaixo de um véu extremamente denso da teologia e não conseguem ver Jesus, né? Por isso que a mentalidade dos cristãos é uma mentalidade reduzida, a tal ponto que ela é reduzida que ela aceita não só as correntes apocalípticas, né? Não só as correntes apocalípticas, quanto a derivação disso. Uma vez que Apocalipse é a revelação plena de Jesus, tudo o mais sendo observado à luz dessas dúvidas e das diversas correntes, aí começam a surgir as religiões das diversas correntes, né? Então você tem uma denominação que aceita, bom, agora não mais, mas estou falando há uns 40 anos atrás, tinha determinadas denominações que era de uma linha teológica, a denominação inteira. Aí a outra denominação inteira era de uma outra linha teológica. Aí a outra denominação, e assim vai, né? Como isso, a tendência é cada vez piorar, se torna isso uma metamorfose ambulante. A teologia vira uma metamorfose. Quer dizer, ela muda para pior a cada geração. E é assim que é com tudo. Uma geração que está errando no pecado, a segunda é pior que a primeira. E vai indo assim. Por isso que o Senhor falou que o pecado ele é tão terrível que ele vai multiplicando-se de geração em geração e de iniquidade em iniquidade, e milhares de gerações vão ficando uma pior que a outra, né? Então chegou hoje que nós temos mais ou menos 1000 denominações teológicas, né? Mais ou menos 1000. Então isso aí é um absurdo. Evangélicas, 1000 denominações evangélicas, né? Então aquela confusão, de tal maneira que chegou ao ponto hoje que não tem mais denominações com com caminhos de interpretação. Não tem. Hoje cada crente escolhe a sua própria interpretação, né? Então, cada crente você conversa, ele tem uma ideia teológica sobre o Apocalipse e sobre a Bíblia. E nenhum desses crentes, outro efeito colateral disso, além desses daí que a gente está falando, outro efeito colateral é a destruição da humildade, daquela condição de terra boa, porque a palavra é pura, ela não tem interpretação. Então, quando a semente chega numa terra dessa, que não aceita a pureza da palavra, a unicidade da palavra, não aceita a exclusividade da palavra, quando cai numa terra dessa que não aceita isso, então não fecunda, né? Não fecunda, não vai produzir fé, vai produzir credibilidade religiosa, mas não fé, né? A fé é o firme fundamento em Cristo, nas coisas que não se vê e tal e coisa, tudo aquilo de Hebreus, né? Mas a palavra pistis é a própria palavra pistis, que é a palavra grega para fé, traduzida por fé, significa a centralidade absoluta na verdade, né? Você não tem interpretação alguma. Aí resulta a fé. Então a palavra de Deus, que é Cristo, quando toca no coração humano, a palavra de Deus, o Senhor, aconteceu isso com Pedro. Jesus falou: Pedro, você agora está falando porque foi revelado a você do alto. Então o Senhor, pela sua graça, alcança o coração da pessoa, tira todas aquelas interpretações e dúvidas e tudo, e aí então ele está focado absolutamente em Cristo. Tanto é que Pedro disse: tu, a palavra é assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa expressão que veio do céu define a absoluta verdade, exclusividade, unicidade de Cristo e que não se conjuga com mais nada, né? Quando a mente não aceita isso aí, por causa dessa diversidade teológica que existe,
até essa acomodação na diversidade gera um egoísmo, uma diminuição da humildade, quer dizer, anula a humildade, que é a terra boa. Humos, somos humos, isto é, humanidade, homens, humanos. Humus gera a palavra humanidade, gera a palavra humildade, mesma coisa. Né? A verdadeira humanidade é quando a pessoa tem humildade. Se a pessoa não tem humildade, é a falta de humanidade. A falta de humanidade gera, então, a perda de humildade. Ele vai ficar duro de coração. É o contrário. Né? A dureza de coração é o estabelecimento de uma bandeira particular de posição, seja ela de qualquer nível, política, científica, religiosa, teológica, seja lá o que for. Ele fica naquela bandeira, ele não abre. Não abre. Isso é orgulho, egoísmo, egolatria. É uma palavra dura agora, mas é a palavra Satanás. A pessoa se torna um Satanás. Né? O Antigo Testamento, às vezes, usa essa expressão para... Quando vai usar a palavra adversário, no Antigo Testamento, a palavra é Satanás. Né? Qualquer coisa que é adversário de Deus é Satanás. Né? Então, a pessoa que tem um coração duro, a pessoa que tem uma dureza, que não abre, que, claro, para chegar nisso, é como Timóteo diz, as pessoas vão ajuntar para si líderes que falem aquilo que ele quer ouvir. Com isso, o coração profundo, a profundidade do seu ser, o nous, vai ficando cauterizado. Né? Escleron é a palavra, escleron no grego. Escleron vem para a medicina como esclerose, é endurecimento das artérias, entupimento das artérias, a pessoa vai morrer. Né? Então isso no espírito é dito lá em Timóteo, que o coração, o ser profundo, fica esclerosado. Né? Então com a esclerose espiritual gera a dureza de coração, a impossibilidade da boa palavra fazer fecundar o coração, e ele então interpreta, aceita todas as interpretações. A dele tem que ser aceita, a dele tem que ser. Como a dele tem que ser, ele tem que aceitar de todos também. Então isso no meio evangélico chama-se unidade na diversidade. Quer dizer, o pessoal conseguiu unir todas as diversidades e fazer uma coinonia das diversidades. É uma coinonia no inferno. É uma coinonia satânica. Né? E todo mundo respeita todo mundo nessa coisa infernal. Né? E nem percebe. Ele fica nesse satanismo a vida inteira e pouco se importa. Ele não tem nenhuma noção. Para ele tanto faz. E isso significa Jezabel. Jezabel, lá de Apocalipse 2, que nós vimos outro dia também, né? Apocalipse 2, no versículo 20, meus amados, Apocalipse 2, 20, o espírito de Jezabel são aqueles crentes que toleram. Né? A palavra tolerar aparece aqui. Altíssimo grau de tolerância, isto é, ele não tem nenhuma... A pessoa que tem um espírito de Jezabel, ele aceita tudo, menos a verdade. Né? Aceita tudo, qualquer coisa, menos a verdade. Não dá para aceitar a verdade. Por isso que quando a gente chega para as pessoas e começa a argumentar, existe uma força muito grande na verdade. Há uma força muito grande na verdade. A palavra de Deus diz até o ponto que nada se pode contra a verdade. Então a gente na verdade, nós não temos que fazer apologética no sentido teológico da verdade. Não é assim. A apologia, que aparece lá em Pedro, que é estejamos preparados para responder a razão da esperança que há em vós, a palavra é apologia. Apologia. Não é isso que tem hoje, com o nome de apologia. A palavra apologos
Apologos. 1 Pedro, ele fala isso. Apologos. O Espírito Santo revela para nós que nós devemos estar preparados para revelar, de Apocalipse, apologos, isto é, revelar o Logos, revelar Jesus, no sentido daquele Jesus que nos gerou, do verdadeiro e único Senhor, que nos gerou nele e que agora nós somos a noiva, somos o povo santo e vivemos assim como deve ser nele, né? Então, essa apologética de hoje, que é reunir um monte de pastor e ficar todo mundo lá debatendo, chamado isso de apologética, né? Eu dei aula de apologética algumas vezes, é uma abominação total, né? Tem livros de apologética para você ficar aí debatendo com ateus, debatendo com, sei lá, com qualquer tipo de gente que queira debater com você. E você vai lá e todo mundo fica assistindo, alguns aplaudem, outros vai, aí vai um embora para um lado, outro vai embora para o outro, e não dá em nada, né? Essa ciência chamada ciência da apologética é uma ciência infernal, né? Porque na realidade a palavra de Deus diz que você, como pessoa de Deus, apologética de Cristo é tornar Cristo apologos, tornar Cristo claro, né? Isso é tão absoluta a apologia verdadeira de Deus que não existe espaço para tolerância nenhuma. Então, o argumento da verdade, meus irmãos, o argumento da verdade é a própria verdade. Por isso que a palavra de Deus diz: nada se pode contra a verdade a não ser a favor da verdade, né? Então, a verdade em si já é a própria argumentação. Então, a força do argumento em relação à verdade é a própria verdade, né? Por isso que as pessoas, quando estão diante da verdade, elas podem ter alguns efeitos colaterais de coceiras. Elas podem começar a sentir umas coceiras. Timóteo fala que começa a sentir coceiras nos ouvidos. Ouvidos espirituais não é esse ouvido aqui, é interno, ouvido espiritual, né? A pessoa começa a se incomodar, porque aquilo incomoda. A verdade, quando atinge uma pessoa que está no meio da tolerância, no meio do espírito de Jezabel, em qualquer dimensão, seja na ciência, seja na teologia, seja na política, seja em qualquer área, a pessoa começa a ter um efeito de coceira dentro, assim. Começa a se incomodar, começa a se esconder, ele começa a entrar debaixo da mesa, ele começa a subir no telhado, ele começa a correr para a casinha do cachorro, né? A pessoa começa a ir embora, né, Pedro? Eita, é fácil, né, Pedro? Não é fácil. A pessoa começa a subir. Bom, como ainda algumas pessoas, não conseguindo superar a força do argumento, como diz alguns pensadores, eles vão partir para o argumento da força. Sabe qual é o argumento da força? É xingar a gente. É que nem aquele pastor lá nos Estados Unidos ontem. Ele estava na frente de uma clínica de aborto orando, clamando a Deus para que aquilo não continuasse assim. Aí o pessoal saiu dali e começaram a bater nele. Aquele homem idoso, 60 e poucos anos, 65 anos, começou a levar tanta pancada que teve que ser internado, porque o pessoal não aceitava aquele homem orar ali em frente daquela clínica de aborto. O aborto é programa do esquerdismo mundial, né? Faz parte da programação de Haddad, faz parte da programação do PT e tudo mais. Lá dos Estados Unidos, dos democratas. Olha como é que chama o partido lá nos Estados Unidos. O esquerdismo nos Estados Unidos chama democrata. Né? E eles são comunistas, né? Então a pessoa é hábil. Então quando você fala, por exemplo, do caminho, né? Por exemplo, agora as pessoas, né, tem aqui, até achei muito interessante uma publicação de um querido amigo, que é até piloto de avião, né? Ele escreveu o seguinte, assim: Pablo Vittar é cotado como mulher, né? Aquele cantor, né? A mulher mais sexy. Pablo Vittar está sendo considerada a mulher mais sexy do ano pela TV, né?
E Tammy da Gretchen é cotada como o homem mais sexy. Né? Coisa linda. Bom, só falta o Tiririca aí para a Academia Brasileira de Letras. O Jojo Todinho ganhar o concurso de Miss Brasil. Né? Então, temos um presidiário analfabeto com 30 títulos de doutor honoris causa. O Lula ganhou 30 títulos de doutor honoris causa. Está lá preso, um bandido da pior qualidade. Mataram ontem um médico cristão, nosso irmão em Cristo. Ele estava chegando na casa dele lá em Ipiranga, em São Paulo. Né? O trabalho dele no Brasil era maravilhoso, é ainda maravilhoso. Ele fazia uns trailers e atingia as populações em vários lugares. Viajava e tal e coisa. Mais de 2 milhões de pessoas atendidas. Né? Ele estava descendo do carro na casa dele, o bandido veio e deu 2 tiros só. Nem assaltou, nem nada, matou. Né? E isso aí é diretamente responsável o Foro de São Paulo, o Lula, a turma do PT. Todos eles são assassinos que matam 70 mil por ano no Brasil. Isso é chamado de crime lesa pátria. Quem quiser estudar isso, o que é isso? Crime lesa pátria, crime lesa humanidade, é um crime cometido por um tipo de instituição ou grupo, ou qualquer partido, ou seja lá quem for, que rouba uma quantidade de dinheiro tão grande que agora já estão chegando a 8 trilhões, né? Estão já começando a aparecer as somas, né? 8 trilhões de roubo nesse país. Então você tira a segurança das pessoas que chegam em casa, você tira a educação, você entra numa universidade, então, enfim, todas essas coisas que estão aqui, essas pessoas vão ser responsabilizadas enquanto nessa vida. Porque a palavra de Deus diz que serão responsabilizados nessa vida. Onde que está isso na Bíblia? Está em Apocalipse 22. Né? Apocalipse 22 diz que o juízo de Deus já começou sobre o mundo. Né? Apocalipse 22, 11 diz assim: continue aquele que é ímpio, injusto, a fazer mais injustiça ainda. Quer dizer, Deus está operando sobre a iniquidade de uma maneira tal que ele vai piorar. Está vendo Apocalipse 22, 11? Né? Isso aí é igual Romanos 1. Romanos capítulo 1. Diz aqui, ó, Romanos 1 é a mesma coisa, né? Fala a mesma coisa, mas é um reforço de que a iniquidade, ela se corrompe a si mesma e há de ter um juízo sobre essa iniquidade antes do dia do juízo. Antes do dia do juízo, as pessoas que estão nessas iniquidades vão pagar dentro do próprio juízo que estão. Romanos 1 diz assim no versículo 18, ó. Romanos 1, 18. Qualquer iniquidade provoca o quê? A ira de Deus. Né? A ira de Deus. Está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A palavra impiedade, meus irmãos, é muito importante. Ela é anomia. Anomia no grego. Tem que ser traduzido melhor um pouquinho aqui. Porque anomia é assim, ó. Nomos é palavra. É a lei de Deus, é a pessoa de Cristo. É a centralidade absoluta em Cristo. É o nomos. Né? Anomia, isto é, fora absolutamente de Cristo. Existe uma quantidade de pessoas, desde o pessoal que está aí no espírito de Jezabel, se enganando com religiões, até essas outras que a gente falou aqui, ó, a nossa mídia, né? Tentando eleger Pablo Vittar como a mulher mais sexy e Tammy Gretchen como o homem mais sexy. Isso é um absurdo, né? E dando honoris causa para um criminoso assassino, né? E temos até um presidente da Suprema Corte que nunca foi juiz. Diz aqui, achei interessante, né? As inversões. Inversão significa perversão. Né? Perversão. Olha só aqui a palavra vai aparecer aqui, irmãos. Romanos 1,18. Estão vendo a palavra perversão? Perversão. Isso é perversão.
É impiedade, quer dizer, impiedade diz aqui e perversão. A impiedade é você se afastar de Cristo, da centralidade, da absoluta verdade. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, para uma pessoa que estava no PT, ou que está, sei lá, ou, é um exemplo aqui próximo da gente, você fala para ele assim, olha, esse grupo aí, essa estrutura, ela vem do Karl Marx, ela vem do Foro de São Paulo, ela vem do Gramsci, a pessoa começa a ficar vermelho, bravo, começa a querer bater na gente. Então, não tem argumento mais. Não existe argumento. Então, eles partem para o argumento da força. Né? Aí fica inimigo, não quer mais falar, e é um negócio meio esquisito. Né? Mas é assim, é por causa da perversão. Né? Então, diz assim, ó... Mulheres escrevem cartas de amor para um ex-goleiro matador de mulher. Gays idolatram Che Guevara. Já pensou? Só no Brasil mesmo, nessa turma. O pessoal idolatra... O Che Guevara matava gay. Né? Os ativistas negros endeusam um líder de quilombo que mantinha escravos negros. Né? Aquele lá, dos Palmares, né? Aquele dos Palmares era o que tinha mais escravo negro. Né? Quilombo lá dos Palmares, esqueci o nome do cara. Mas ele era cheio de escravo, né? Que a turma não conta a história do Brasil. Mas se for contar, vai ver, né? Mas é claro que o esquerdismo não quer... Ele quer dividir a população. Ele faz com que os gays... Faz as cotas, faz esse negócio todo. Então diz assim, ó... Tá, que coisa, hein? Guerrilheiros recebem pensão como prêmios por seus assaltos, sequestros. Fuzil na mão do bandido é guarda-chuva. A Globo diz assim, não pode, não tem ameaça nenhuma. Né? A moça lá, a repórter diz assim, mas ele está com um fuzil. Ele só está com um fuzil. Ele não está fazendo mal para ninguém. Irmãos, é um absurdo. Aí você fala assim, um homem de uma casa, por exemplo, um homem de uma casa. Eu preciso comprar uma arma. Aí o pessoal, o quê? Você quer comprar uma arma? Isso é uma abominação, isso não pode. Mas e aquele cara que é um traficante que está com um fuzil nas costas? Não tem problema nenhum. Se alguém comprar uma arma, vai ser ameaça à sociedade. Se alguém comprar uma arma, é uma ameaça à sociedade. Mas e aquele cara com o fuzil lá na mão na esquina? Não, ele é vítima da sociedade, coitado. Está matando todo mundo, mas é só porque ele não tem outra coisa para fazer. Ele tem que assaltar. Aí diz a outra do PT, existe uma lógica no assalto. Irmãos, sobre essas coisas, as universidades, irmãos, onde devia ter alunos, tem um bando de drogado, traficante, gente fazendo sexo para tudo corredor. Uma loucura total. Né? A militância dessas turmas, eles pregam a paz, mas são os primeiros a querer odiar. Querer odiar. E querem mesmo, querem odiar. Aí quando você fala assim, ordem, aí eles falam, nós somos fóbicos. Quando a gente fala assim, verdade, aí eles falam, vocês são tudo fóbicos. Né? Então não aceitam a palavra sequer de direção. E isso é Romanos 1. A ira de Deus se revela. Mas eles não estão nem aí preocupados com a ira de Deus, irmãos. Eles vão se acabar naquilo que eles estão. E eles não estão nem aí que vão se acabar. Né? A ira de Deus se revela do céu. Claro, eles não estão vendo de onde está vindo. Né? Vai vir do céu. Contra toda a impiedade, isto é, a anomia. A pessoa que rejeita Cristo. Não adianta ir para religião. Religião não é a palavra de Deus. Religião, na verdade, é o ópio do povo mesmo, como diz o outro homem do passado. É um dos ópios do povo. É uma droga, uma narco-religião. É uma coisa narcótica que faz a pessoa olhar para a religião e olha junto para Cristo. Isso é uma adultério, uma prostituição. Jezabel. Mas vê se os crentes estão querendo sair das religiões. Não saem. Por que eles não saem? Qual é o espírito de Jezabel que está neles? Né? A gente conversa, a gente explica. Gente, tem uma fonte primária chamada Cristo. Palavra de Deus, que é para você se ligar a essa palavra de Deus. Mas a pessoa não liga. Por que eles não ligam? O que aconteceu com a mente? Que foi tão reduzida que não... É como a gente falou outro dia, que há um bem na fome. Há um bem na fome. Né?
Quem tem fome e sede de justiça, disse Jesus. Né? Quer dizer, fome e sede de Cristo. Uma maldição muito grande que atinge o ser humano e é terrível é a falta até da fome. Né? Ele não tem sequer intenção de se alimentar de Cristo. Ele não quer. Né? Então é perversão. Perversão é isso, o ato da inversão. Né? Tanto é que ele diz assim, os homens fizeram o quê? Eles colocaram a injustiça como se fosse verdade. Aí eles mudam a palavra, claro, eles não vão usar a palavra injustiça. Né? Eles chamam agora a injustiça de verdade. É isso que está dizendo aqui. Eles vão pegar o que é injusto, o que é pecaminoso, e vão dar nome de virtude naquilo. Por exemplo, eles pegam um gay com outro gay, juntam e falam que é casamento. E fala mesmo. Eles falam que é casamento. Né? Então, essa perversão toda é descrita em Romanos 1. Né? Às vezes as pessoas não gostam muito dessas palavras, porque elas parecem ser meio pesadas, mas é Romanos 1. É Apocalipse 22. Né? Lá no versículo 24 diz assim, ó, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, quer dizer, desejos. Quando o desejo humano é maior que a verdade de Deus, é concupiscência. É uma palavra traduzida por Ezequiel 28. O Senhor disse assim para o diabo, você fez comércio com você mesmo. Quer dizer, você negociou com você mesmo. Isso é concupiscência. Quando você faz acordo com você mesmo. Né? Você não está nem aí para ouvir o que Deus tem. Você ouve com esse ouvido aqui, mas com o ouvido do Espírito você não tem, porque você não vai fazer nada. Você vai continuar do jeito que está. Você sabe teologia, mas você não muda o coração. Sede de Bíblia é uma coisa, sede da palavra de Deus é outra totalmente diferente de sede de Bíblia. Né? Então a sede da palavra de Deus, a fome de Jesus no coração, é produzida pelo próprio Senhor Jesus, para que a gente coma dele, do seu corpo e do seu sangue, né? E viva aquilo que é a verdade, que é ele mesmo. Né? Então diz assim, Deus entregou tais homens à imundícia pelo aquilo que ele mesmo quis. Já que você quis isso, então vá. Aí Deus pega e fala, agora vai. Agora se chafurda nisso. Até você se afogar nisso. Né? É muito terrível quando acontecem casos de pessoas jovens que entram em bebedeiras e bebem vodka e um monte de coca, um monte de vodka, essas coisas todas, depois deitam lá na cama e morrem afogados no seu próprio vômito. Né? É terrível. É terrível. E tem acontecido muito isso. Né? Pessoas que se afogam na sua própria iniquidade. Né? E eles vão ficando ali. E vão adorando. Claro, uns morrem fisicamente, outros ficam aí zumbizando dentro daquilo que acreditam. É um afogar igual. Né? Aí diz assim, ó, para desonrarem o seu corpo entre si. Então aí vai usar o corpo de forma desonrosa. Né? E que vai acabar até na perda da relação normal entre o ser humano. Né? O homem já não vai ter mais alegria com a sua esposa. Ele não tem alegria com a sua esposa. A esposa não tem mais alegria com o seu marido. O que começa a acontecer? Eles começam a ficar no gelo. A primeira fase é não falar um com o outro. A primeira fase dessa iniquidade é ficar quieto. Aí fica aí a segunda fase é um virar para um lado, outro para o outro. Dormir com a iniquidade. A terceira fase é um dormir na sala, o outro dormir no quarto. Né? A quarta fase é ele começar a ter casos extraconjugais, ou ela também. No meio disso é gritaria, confusão, é briga, é xingamento, com filho ou sem filho. E vendo ou não vendo, e tanto faz. E assim vai. Né?
Aí tem desdobramentos terríveis. Aí vai embora até chegar ao ponto aqui, quando a própria iniquidade faz com que o homem chegue a ponto, não é todo mundo, mas tem casos, dele chegar assim, eu não quero mais saber de mulher, eu quero outro homem mesmo. E a mulher fala assim, isso não é todo mundo, isso é só algum, é uma fase. Aí a mulher fala, não quero mais saber também de homem, eu quero outra mulher, que ela vai me entender. Aí fica assim, né? E aí, claro, começaram a tentar levar isso até para as crianças. Né? O programa do Haddad era isso, era levar esse tipo de educação, como está nos livros dele, para a criança de 6 anos, para frente. Né? Para eles aprenderem isso daí, fazer esse tipo de coisa já logo de cara, logo de criança. Né? Então, essas concupiscências, elas estão sendo agora tocadas, diz o Senhor Jesus, que no último dia vão estar sob juízo de Deus. Né? Sob juízo de Deus. Então, irmãos, essas coisas que estão acontecendo é realmente uma barbaridade. Né? Tem uma quantidade de coisas que for ler aqui, nós estamos diante disso e é uma loucura total. Né? E a gente precisa mesmo do Senhor no meio disso. Por isso que Jesus chegou assim em Apocalipse, né? Em Apocalipse lá no capítulo 2, não, no 3, no 4, né? Apocalipse 4. E isso a gente tem comentado continuamente para que nós, irmãos queridos, irmãos amados, Jesus diz assim, aquele que é puro, fique mais puro ainda. Lá em 22, né? Aquele que é iníquo não vai para baixo. Mas aquele que é de Deus, fique mais de Deus ainda. Há uma bênção aí. No último dia que nós estamos passando, isso é o juízo do último dia. Né? Antes do dia do juízo. É o juízo do último dia antes do dia do juízo. Quer dizer, aquele que está na iniquidade vai se atolar na iniquidade. Mas aquele que é de Deus vai ficar mais santo ainda. Né? E como é que a gente fica mais santo ainda? Conforme Apocalipse 22 diz, conforme está escrito em Apocalipse 4. Né? Quando ele diz assim, João, eu alcancei você, eu cheguei até você. Né? E isso aí é uma graça muito grande. O Senhor vai nos alcançar mesmo. Né? Ele quer a gente para Ele. E aí lá no versículo 1 ele fala isso, eu te mostrei todas essas coisas. Eu revelei a você que eu chamei o meu povo, que é o que está no 2 e no 3. Né? Essas 7 cartas, irmãos, que é uma só, cada irmão, cada cristão, irmãos queridos, Apocalipse é muito fácil, irmãos. Não complica, joga fora todas as interpretações. Pode ler Gruden, né? Pode ler Erickson, né? Pode ler esses teólogos sistemáticos, Pannenberg, pode ler. Mas quando eles começarem a falar, irmãos, que Apocalipse tem as correntes, você pega todas essas correntes e joga no lixo. Sabe, irmãos? Claro, não vai pegar o livro, rasgar e jogar no lixo. Você está falando. Mas você não aceita. Não dá para aceitar. Não é possível aceitar. Pode ser doutor 30 vezes. Doutor 30 vezes vai para a cadeia, né, irmãos? Agora, irmãos, não adianta, joga fora, né? Se apega, assim, 7 cartas, é uma carta só, é a perfeita carta. 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus. O que é isso? É o Espírito Santo, é o perfeito Espírito Santo. 7 selos. Né? 7 selos, é o fechado, o livro, a vontade de Cristo fechada por Ele mesmo. E é só Ele que abre, porque é Ele que tem o poder de abrir as trombetas. O que aqui fala? Que eu ouvi uma voz como de trombeta. Isso é profético, isso é revelador. No versículo 1, 4.1, né? 4.1 diz que as trombetas é a voz de Cristo. A primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta, a sétima, isso tudo é a voz de Cristo. É a voz de Cristo, dando autorização a que aconteçam as coisas que ele disse a João que iria revelar a nós
que de fato devem acontecer. Todos os acontecimentos estão revelados. Todos eles. Não é uma coisa que aconteceu, daqui a pouco vai acontecer outra. Não, é tudo que está acontecendo. Todos os selos, os 7 selos, as 7 cartas, as 7 trombetas, isso tudo são os acontecimentos perfeitos naquilo que tem que acontecer. São perfeitos porque tem que acontecer. E vão acontecer. Né? Então, quando a gente está falando disso tudo, para muita gente que só tem uma cabeça política, vai pensar que é política. Para outros que têm uma cabeça meio científica, vai pensar que a gente fica falando de ciências. Para outros, pensando que é teologia, vai pensar que é teologia que a gente está falando. Mas a revelação das 7 cartas é uma carta só, é uma palavra só. Jesus dizendo como que cristãos vão cair no conto de Jezabel. Né? Uma quantidade imensa de cristãos. E Apocalipse 17, 18, irmãos, vai dizer que esses cristãos caídos por Jezabel, pela grande Babilônia, pela grande prostituta, tudo é a mesma coisa. Né? De fato o aparato mundial que faz com que seja sedutor para cristãos. Imagina só, irmãos. É claro, é sedutor para quem não é cristão. Quem não é cristão cai fácil. Agora, ser sedutor para cristão é porque a cabeça está muito fraca mesmo. Então, no capítulo 17 e 18, chega ao ponto do Senhor... Inclusive, as informações do capítulo 17 vão acontecer depois das informações do capítulo 18. Né? No capítulo 18, o Senhor chama o povo a se deixar esse ambiente todo de diversidade, né, de religiosidades, de acordos, de tudo isso. Sai disso, povo meu, no versículo 4. Né? Ainda o Senhor, da mesma forma que falou em Apocalipse 2 e 3, que deu tempo, por causa da sua graça, da sua palavra, para que os cristãos se arrependessem. Né? Lá em capítulo 18, 4, ele fala de novo a mesma coisa. Sai disso, meu povo. Mas se tem uma coisa que cristão não aceita, é ele se arrepender. Se tem uma coisa que cristão não aceita, é ele se converter. Uma das coisas que aconteceu com o subproduto desse egocentrismo e satanismo que os cristãos convergiram e até divergiram em unidade, que é um absurdo, né? Divergir em unidade. Uma das coisas que acontece é uma elevação do ego tão grande, né, que ele não aceita mesmo mudar a sua mente. Ele acha que ele é perfeito. Né? Ele não tem que mudar nada. Né? E a palavra de Jesus para o povo dele, em capítulo 2, no versículo 21, é assim: eu estou dando tempo para que esses crentes se arrependam. Né? Eu estou dando tempo para que os crentes se arrependam, mas os crentes nunca vão querer isso. Claro que para o pessoal que ainda não é cristão, está pior ainda a coisa, vamos dizer, está terrível, ele está indo para o inferno. O cristão não está indo para o inferno, né? Mas ele está numa situação infernal, numa situação diabólica, satanista, contrária ao Senhor. Ele não está vivendo o tipo de vida que o Senhor quer que ele viva. Então ele está nessa condição. Mas o Senhor diz: eu quero que vocês saiam dessa. Né? Dei-lhe tempo para que se arrependessem. Uma vez tendo tudo isso falado, porque ocupou um pouco de tempo, Jesus chegar aqui e falar para João sobre ele. Né? Depois mostrou as cartas, as 7 cartas, que é uma carta só. Toda uma situação diagnosticada do coração dos cristãos que vivem nesse tipo de oscilação, né? Aí acabou de mostrar tudo isso, sempre falando que o Espírito está querendo formar os ouvidos para que eles ouçam. Então o Espírito faz isso. Uma vez tudo isso já sendo entendido, aí Jesus falou assim: João, agora que eu mostrei isso tudo para você, agora eu quero aqui que você, né, veja isso. Aí João, lá no capítulo 4, versículo 1, João diz assim, ó: eu vi uma porta aberta no céu. Irmãos, uma porta aberta no céu é Cristo.
é a possibilidade da gente entrar e sair. João 10, Jesus falou assim, aquele que crê em mim entrará e sairá. Aquele que crer em mim entrará e sairá e achará pastagens. Né? Quer dizer, a vida em Cristo é uma vida em Cristo, em Cristo. A porta no céu não é uma porta de igreja isso aqui, irmãos. É uma porta no céu. A nossa porta está no céu. A gente tem que entrar nessa porta. Né? Se o crente tem que ir para algum lugar, é para o céu que ele tem que ir. Por isso que Jesus falou assim, sobe aqui. É aqui que tu tem que vir, não é para a igreja. A igreja não existe. A igreja quem inventou foram os teólogos de, vamos dizer, ano 250 para cá. Estudem a escola de hermenêutica de Alexandria para ver o que aconteceu lá, uma lambança que fizeram. E depois Constantino, que se aproveitou da escola de hermenêutica, da teologia surgida em Alexandria, pegou aquilo ali, claro, dava certinho o que ele queria fazer. Ele queria fazer um império religioso, né, que já meio que era. O Império Romano, os gregos, todos os impérios eram teocráticos, todos. Né? Só que agora ele estava dando uma cor cristã. A interpretação de Alexandria casava direitinho com a interpretação romana, irmãos. Dava certinho, e deu certo. Porque ali já havia judaísmo, helenismo, né, romanismo. Aí surgiu o cristianismo, ou os cristianismos. Mas isso é história, irmãos. Eu dei aula disso, tem que pesquisar. Os cristãos não sabem nada disso, em geral não sabem, e se sabem não ligam. Né? Da onde que a coisa ficou realmente, vamos dizer assim, gerada. Né? Gerada. Ela vinha vindo meio que, Satanás tentando meio que diluir a cabeça dos cristãos, logo no início, assim. Tem um monte de histórias assim, por isso que as cartas de Paulo apareceram. Né? Mas onde que a coisa pegou mesmo, né? E a coisa ganhou força, foi na escola de hermenêutica de Alexandria. E aí o Constantino, 50 anos depois, ele foi lá e pegou aquilo lá e começou aquele processo embrionário que mais uns 200 anos virou Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma barbaridade, que não tem nada a ver com Cristo mesmo, é o Império Romano. Né? Só que aí misturou tudo aquilo com aqueles cristianismos, com as interpretações como diz Kierkegaard. Né? Kierkegaard é um filósofo recente que ele fala assim, gente, como é que eu vou lidar com as interpretações? Ele é um teólogo, um filósofo da maior competência. Quem quiser estudar Kierkegaard pode estudar. É uma coisa, sumidade de pensador. Né? Aí ele chega uma hora que ele fala assim, como que eu posso lidar com interpretações? Elas são milhares. São milhares. Como diz lá na palavra de Deus, né? Se você for querer escrever livros, não acaba, é um enfado. Né? É um enfado. Eclesiastes. Cada livro é uma interpretação. É um enfado. Né? Nesse sentido, é um enfado. Né? Quando a pessoa pensa fora de Deus, irmãos, é um enfado mesmo. Né? Eclesiastes é o texto, e Eclesiastes 1 diz isso, que tudo aquilo que você calcular na tua vida, no mundo, qualquer coisa que você pensar, qualquer coisa, pão é vão. Pensou pão? Vão. Pensou carro? Vão. Pensou casa? Vão. Pensou cachorro? Vão. Né? Pensou desenho? Vão. Pensou pular da cadeira? Vão. Quer dizer, qualquer coisa que pensar é vão. Então o que Deus está tentando dizer? Isso mesmo, que se você não tomar cuidado, a tua mente vai ficar iludida por tudo aquilo que você pode pensar. E ao pensar assim, tu vai cair na armadilha de um vazio existencial absoluto, amplo, irrestrito, e você vai ficar nesse vão. Né? Eclesiastes 1:3 ele fala isso. Né? Qualquer coisa que for debaixo do sol é vão. É isso, ele quer dizer exatamente isso. Você vai cair nas armadilhas de tanto pensar nas coisas que existem, estão aí feitas. Né? E é o que mais as pessoas fazem. Porque basta acordar e já começa a pensar. Né?
Isso é igualzinho Êxodo capítulo 20, quando ele fala assim, qualquer coisa que você pensar que não for Deus, é vão. Né? Quer dizer, você abriu uma brecha dentro de você. Lembra aquela brecha que Deus falou assim, eu procurei alguém que tapasse a brecha, não encontrei ninguém? Então, é aquela brecha. Você abriu uma brecha, uma coisa vã. Você está absolutamente se entregando a uma vaidade. Né? E o Deus que você crê, que você dá crédito, o Deus que você dá crédito e que te permite essa vanidade de pensamento, essa coisa vã, em que você navega entre os elementos por você só, isso é você comerciar com você mesmo e com os elementos que estão diante de ti. Nunca, irmãos queridos, nunca, tudo que foi criado para nós estarmos vivendo ao bel prazer nosso e das coisas. Nunca, nunca. Né? Tudo foi feito de tal modo para que nós, ouvindo o Senhor o tempo inteiro, ouvindo o Senhor o tempo inteiro, da mesma forma, aí a gente viva, da mesma forma que nosso corpo tem vida pelo nosso espírito, na hora que o teu espírito sair do teu corpo, não vai ser muito bom o teu corpo. Por isso que tem os enterros, os funerais, né? Porque não dá para você ficar com aquele corpo na casa. Não é possível. Né? Claro que a escatologia do nosso corpo, a gente já sabe qual é. Mas tem que sepultar. Né? O espírito dá essa vida para o corpo, assim como você nunca permitir, pensar qualquer coisa, da mesma forma que teu espírito não fica saindo de ti assim, ó, eu vou ali um pouquinho e já volto. Não, você vai morrer. Eu vou andar por aí um pouco, eu estou cansado desse corpo. Não tem isso. Só em sonho, né, pastor? Sonho, né? Mas você pensa, você parece que acontece isso, né? Não acontece. Né? Na verdade, é um mecanismo de, vamos dizer, limpeza, de cura. Né? Todo dia tem essa cura, né? Produzida pelos sonhos, né? Que dá essas impressões aí, né? Tá voando, tá caindo, não sei o quê. Né? Então, de fato, irmãos, o nosso ser profundo, nosso espírito, nosso corpo precisa do espírito, porque não tem como, né? Da mesma forma que nós precisamos de Deus. Nós temos que pensar em Deus igualzinho o nosso espírito vive em nós. Tudo precisa passar por Cristo. Tudo, tudo. Irmãos, sabe como é que Jesus pensa? Jesus nunca na vida dele vai pensar sem antes de pensar no que o Espírito Santo pensa e no que o Pai pensa. Nunca. Nunca Jesus vai fazer alguma coisa por ele, pela cabeça dele só. Nunca o Espírito Santo vai fazer alguma coisa, que é esse momento escatológico do Espírito. Jesus foi para o céu, o Espírito Santo está aqui. Né? Jamais o Espírito Santo vai fazer alguma coisa sem que seja vontade de Cristo e vontade do Pai e dele igual. Jamais o Pai vai pensar em fazer alguma coisa se não for da vontade do Espírito e da vontade de Cristo junto, igual. Então, essa coinonia que tem no Pai, no Filho e no Espírito, nós fomos inseridos nisso, pelo milagre da ressurreição de Cristo, pela vida na cruz e da ressurreição de Cristo. Então, é para quê? Por isso que ele fala lá em Eclesiastes e em Êxodo, né? E aqui em Apocalipse, sobe para cá. Sobe para cá é essa dimensão de relação, é a porta aberta no céu, de tal modo que não pode haver desconexão nunca. Então, é claro que nós temos que treinar isso, porque é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, né? Quer dizer, cada momento eu preciso me inteirar dessas grandezas e querer de tal maneira viver essa relação de tal forma que em nenhum momento eu vá pensar, negociar por mim mesmo alguma coisa. Né?
é algo que, vamos dizer assim, no começo, entre os cristãos, havia essa percepção. Havia essa percepção, porque a única pessoa que estava diante dos cristãos lá no primeiro século era Cristo. Era o Espírito depois. Não tinha essa parafernália de cristianismos tão absurda. Então, para nós hoje que estamos saindo desse meio todo, e o Senhor está nos resgatando cada vez mais para Ele, Ele está falando a mesma coisa. Sobe aqui, meus filhos. Sobe aqui. É o único jeito que vocês vão conseguir passar pelo meio da perversão, pelo meio da anomia, da iniquidade, né? Pelo meio dessas milhares e milhares de interpretações. Não tem outro jeito, né? Quer dizer, nós estamos agora, vamos dizer assim, no nosso momento, vendo uma situação histórica no nosso país, como também nos Estados Unidos, como na Europa. Europa, alguns anos atrás, aconteceu lá que estava formando um grande grupo comunista chamado BRICS, e aí a Inglaterra dizia, eu estou fora. A Inglaterra, estou fora. Foi um absurdo, porque a Inglaterra é simplesmente o lugar mais rico que tem lá. Mais rico. Aí todo mundo pensava assim, bom, agora nós estamos perdidos. A Inglaterra disse assim, eu estou fora do BRICS. Eu não estou fora de conversar com ninguém. Eu só não quero que forme-se um grupo que domine sobre nosso povo dentro do nosso país. Eu não quero, não vamos aceitar e isso não vamos aceitar. A nossa independência é preciosa. Aí saiu, todo mundo falou que ia falir a Inglaterra, ia falir os outros países. Não faliu nada, porque a Inglaterra... Aí acusaram os líderes da Inglaterra de fóbicos e não sei mais o que, um monte de acusação. E eles ficaram, não, nós vamos negociar com todo mundo. Só que ninguém vai fazer de nós escravo, né? Aí aconteceu nos Estados Unidos a mesma coisa, o Trump é eleito. Aí começa a xingação em cima do Trump. Nunca os Estados Unidos esteve tão bem como agora, né? É a melhor fase dos Estados Unidos em tudo. Estão tentando agora fazer de tudo contra ele, aquela coisa, o esquerdismo. Aí vem a América Latina, forma o Foro de São Paulo. Irmãos, tudo na mesma época. O Foro de São Paulo vem para cima da América Latina, vem para cima do Brasil. Aconteceu um milagre de todo mundo começar a acordar e ver. E por Deus. E começar a dizer assim, Brasil acima de todos e Deus acima de todos. Coisas desse tipo, mais ou menos assim, né? Quer dizer, aí começam a acusar o Bolsonaro. Aí outro dia o Maynard, Diogo Maynard, é um jornalista bom jornalista. Ele mora lá em Veneza. Ele fez uma reportagem de um monte de páginas ali, e que era a pergunta seguinte: onde está o fascista que estava em Bolsonaro? Onde está? Porque cada dia... Então essa é uma boa pergunta. Porque ele desenvolve o tema dizendo assim, cada dia que passa, a gente vê que não existe esse fascista. Foi um monstro inventado pelos próprios fascistas, né? E não existe. Mas, ao mesmo tempo, nós, o povo de Deus, no meio disso, nós precisamos estar andando nessa dimensão em Cristo, porque a partir daqui, o povo vai seguir em frente, porque o domínio que estava havendo no Brasil não era político. O PT não era político, irmãos. Ele era um partido criminoso satânico. Mas não só o PT, tudo que estava ali estava dentro de uma máquina diabólica. Como que vence isso? É só Cristo, né? Então tá lá o nosso presidente agora, Bolsonaro, né? Tá lá o povo todo mudou, nós mudamos inteirinho aquela Brasília. Brasília foi mudado para onde está hoje porque é estrategicamente esquerda isso. Há uma tentativa de afastar o povo brasileiro de estar perto do seu governo, para eles poderem fazer o que eles quiserem. Isso é estratégico já. Naqueles períodos lá, já havia uma maquinação, né, de não deixar a gente perto para poder reivindicar a verdade. Mas quero dizer é que hoje nós estamos em várias partes do mundo, irmãos em todos os lugares, sabendo que o povo de Deus precisa orar. Orar, nesse sentido aqui, andar com Deus. Andar com Deus, desenvolver cada dia mais, né, irmãos, essa elevação, como diz aqui, sobe para aqui, né? Então, irmãos, sobe para aqui. Esse capítulo 4
que deve ser vamos dizer, um momento especialmente forte para nós cristãos nesse tempo, porque daqui começam as revelações, como Jesus fala aqui no versículo 4, e te mostrarei o que deve acontecer. Né? Então, o Senhor revela a nós as coisas que vão acontecer. E nós, recebendo do Senhor o que vai acontecer, conforme a sua palavra, e que está aqui registrado, por isso que a gente está chamando de escritura, né? Estou chamando de escritura. Por quê? Né? A palavra escritura, ela é a própria pessoa de Cristo. Então, escritura. Né? Então, nós precisamos muito de estar envolvidos assim. Porque as coisas que vão ser reveladas a nós pelo Senhor, pela escritura, quer dizer, pelo Senhor Jesus e pela palavra do Senhor Jesus, vão nos capacitar a passar pelo meio disso, sendo testemunhas, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Quer dizer, e o modo de operar dentro desse ambiente tão desafiador. Porque é muito desafiador. Né? A gente está vendo esses desafios que nós temos ali de um lado a mídia, absolutamente comprometida com Satanás, as escolas cheias de professores comunistas, né? A política tomada, pelo menos em mancomunações, né? Que cada dia, como diz aqui nesse artigo interessante, quer dizer, como que fizeram assim? Existe uma pesca chamada pesca esportiva. A pesca esportiva é você pescar o peixinho, pescou, mede, faz tudo que tem que fazer e solta ele. Né? A nossa política atual no STF é isso, a mesma coisa da pesca esportiva. A Polícia Federal vai lá, pesca o bandido, ele é bandido mesmo, ele vai preso, aí eles medem ele, faz umas coisas bonitinhas daqui e dali e solta ele do outro lado, para ele nadar de novo no rio, né? Da iniquidade. Você acha que isso é certo? Isso é uma iniquidade satânica, né? Então, quer dizer, até agora não existe lei nesse país. Ela é absolutamente tomada pelo Satanás. Então, é preciso, tem a política, tem a mídia, tem as escolas, a ideia de família, né? A nossa fé em Cristo. Irmãos, hoje eu estava lendo uma notícia do movimento metodista na Inglaterra. A pastora declarou-se ateia. Ela se declarou ateia. A pastora? Não, primeiro não existe igreja, não existe pastora. Mas agora, mas está lá, na Inglaterra tem mesmo um negócio chamado igreja, aqui também tem, né? Tem metodista na Inglaterra, e ela disse lá para o sínodo deles, eu sou ateia. Mas como ela é muito intelectual, sabe muita coisa, ele fala, não, isso é um detalhe. É um detalhe. Ela é muito boa aqui na comunidade, ela faz muita coisa legal, deixa ela. Se ela pregar que Deus não existe e tal coisa, isso é um detalhe. Mas o que ela está pregando, então? Ela prega assim, temos que fazer o bem para o seu Joaquim, seu João, temos que, né, fazer, temos que aprender as coisas, a música, a política, você vai aprender um monte de coisa. Então, é uma iniquidade absurda. O ambiente cristão, ele está num formato bizarro. Esse é um extremo, né? Esse é um extremo. E outros casos escabrosos, né, por aí, né, irmãos? Mas vamos nos achegar, como diz aqui, vamos querer ter dentro do nosso coração momentos de continuar, não deixar nada, irmãos, nada, nenhum pensamento passar sem que ele seja considerado com Cristo. Não pode. Uma vez os discípulos falaram, mas mestre, quem que vai conseguir fazer isso? É impossível para os homens. Para os homens é impossível. Mas para Deus, não. Ele falou para você, antes de tudo, sobe aqui. Eu vou cuidar, mas queira isso, queira. Não queira, não negocie nenhum pensamento sem que antes de qualquer pensamento Cristo
receba aquele pensamento. Isso vai ser bênção para a tua casa, para a tua vida de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho, de filha, de povo que trabalha em algum lugar com alguma coisa, e nós como um povo santo de Deus, né, irmãos? Bom, amados, depois a gente continua, né? Vamos. Mas tem aquela pastora, tem uma pastora também, que até uma vez ela veio pregar aí nos Gideões, tudo. Sim. Esqueci o nome dela. Tá. Ela era da Assembleia, né? Certo, não lembro. Hoje em dia ela é casada, aí ela casou-se com uma mulher. Olha, que Ela barbaridade. deixou o marido, ela casou-se com Uma uma mulher loucura, uma e ela loucura. fundou uma igreja só de gay. Aí É. no meu país não sei, não é aqui no Brasil não. Certo. Ela é uma estrangeira. Ah, tá. Ah, É. a senhora sabe quem é ela? Até a Pacinha que me contou isso. Sim. No Rio tem mesmo um movimento desse tipo. Uma igreja chamada igreja. Mas ela não é daqui não, essa não é daqui. Essa não é daqui. Não. Isso foi aqui em Floripa? Não. Por aí? Foi em algum Ela lugar do ela Brasil? até teve aqui Nos Gideões. Ah, tá. pregando, Ali uma em pregação Camboriú. bonita dela, meu Deus. E Sim. agora ela é casada com outra mulher. São loucuras. Tá, tudo bem. Vamos à loucura. Vamos celebrar, né, irmãos? Vamos celebrar. Uma pessoa dessa Mas precisa será ter, uma né? loucura. É uma loucura. Mas nós vamos celebrar a verdade. Né, Pedro? Vamos celebrar Jesus, nosso querido Senhor, que nos avisou sobre todas essas coisas, mas falou assim, ó, eu quero que vocês sejam guardados por mim e aprendam a pensar em mim sempre, sempre e sempre. A Esther vai estar lá na escola, vai ver um monte de coisa estranha, mas a Esther tem o coração em Jesus, né, Esther? Vai pensar no Senhor. O Pedro vai estar lá em algum lugar, mas ele vai ter o coração sempre em Jesus. Ano que vem vai começar no primeiro ano. Vai começar. Aí Pedro vai orando. Fala assim, Senhor, eu vou para o primeiro ano. Lá tem um monte de criança. Eu vou lá e vou ser um menino de Deus. Né? E Deus vai abençoar o Pedro. Qualquer coisa estranha, fala para o papai. Fala para a mamãe. E Deus, nós queremos muito mesmo, no meio de todo esse último dia, subir para o céu. Ó, Jesus falou assim, ó, a porta está aberta. Do céu para nós. Pode subir. Né? E aí Jesus vai ajudar a gente nessa caminhada. Né? Irmãos, o Senhor falou isso, né? Que nós então podemos celebrar Jesus. Né? E por isso que ele falou em Mateus 26 que essa celebração é dele mesmo. É dele conosco. E nós com ele. Por isso que ele pegou o pão e falou assim, eu estou entregando o pão para vocês, que era o corpo dele, né? A vida dele. E vocês são o meu corpo, disse Jesus, que está sendo formado por mim. Então peguem o pão e comam para celebrar essa grande bênção. Como o Senhor ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós te agradecemos estarmos nessa comunhão de Cristo, nessa coinonia do Senhor que nos tem conduzido até o céu e nos tem dado essa dádiva, Senhor, de podermos celebrar a realidade de sermos o corpo de Cristo e de estarmos caminhando no último dia, o povo que é o anunciador do último capítulo do livro do Senhor. A expressão e o anúncio do dia que o Senhor voltará e nos levará para o céu. Então, assim nós celebramos, agradecendo, sendo gratos no nosso coração, tendo uma atitude de gratidão e de alegria de celebrarmos o que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim Jesus pegou também o fruto da videira, e ele falou, o meu sangue vai ser o perdão dos pecados de vocês, e ele é o vínculo, o Novo Testamento, né? Então, é nesse sangue que há salvação desde a eternidade passada até a eternidade que vem,
quando o Senhor voltar, a salvação está no sangue de Cristo, né? E agora nós estamos anunciando que ele cumpriu o que era tudo anunciado, né? Que realmente fez o que fez na cruz e nos uniu nele com esse poder do seu sangue, né? E ao mesmo tempo anunciamos, como ele fala aqui, que o próximo dia, amanhã, é o dia que ele vem para nos levar para o céu. Como o Senhor ensinou, vamos fazer, né, queridos? Senhor, nós, aqui na casa do teu servo, irmão Jaison, irmã Patrícia, do irmão Pedro, da irmã Esther, da irmã Sinésia, eu também junto aqui, nós, junto com todos os teus servos em tantos lugares, Senhor, nós celebramos como o Senhor deixou em sua palavra para o teu povo, que assim fizesse, quando juntos, até quando chega o dia que o Senhor vai vir em grande poder e glória do céu. Então nos fará subir de uma forma ainda tão gloriosa e tão preciosa e nos encontrarmos no céu, porque aqui tu não pisas mais, nós somos tirados daqui e daqui para o céu. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos celebrar conforme o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, estão aqui, Pedro. Obrigado, Pedro, valeu pela ajuda. É isso aí. Olha lá o vovó e o papai ali. Muito obrigado pela força. Maravilha. Lá vai o nosso querido Pedro. E assim, né, irmãos? Vamos ficando firmes no Senhor. Deus abençoe. Valeu. Tchau, Pedro. Tchau, turma. Tchau. Irmã Patrícia dando tchau. A irmã Esther também tá ali. A irmã Sinésia. Tchau, irmão Jaison. Né? Obrigado mais uma vez, irmão Jaison. Meus amados, fiquem firmes. Ei, irmã Miriam, Deus abençoe aí, irmã Miriam. Deus abençoe a turma. Aí na tua casa. Miriam Campos. Muito bem, maravilha. Estamos orando por vocês, queridos. Saudades em nome de Jesus. Minha mãe, mãe. Os irmãos da fronteira, irmã Roberta e família. Deus abençoe, irmã Gemima. Amada irmã. Né? Então Deus abençoe aí, irmão Cláudio, todo mundo, irmã Nancy, minha amada esposa, irmão Jaziel, irmão querido, e todos que acessaram hoje e que acessarão no futuro, os irmãos do futuro aí também, ó, dando um oi. Deus abençoe. Até mais, meus irmãos, né? Em nome de Jesus, amamos vocês, fiquem firmes no Senhor, qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Estamos aí. Deus abençoe os irmãos em tantos lugares. Tchau, queridos.